Você que é investidor e quer começar a investir no mercado de ações. A gente preparou uma série de vídeos com 5 passos de como você escolhe uma ação. Tá? Então são vídeos com uma abordagem simples e objetiva que você consegue avaliar de forma rápida quais as ações que você pode escolher no mercado financeiro, montar uma carteira e como que você tem que se comportar ao longo do tempo, ao longo dos anos, para que essa estratégia se mostre efetiva. Tá? Então, espero que você goste. Não esqueça de ativar as notificações para receber quando a gente subir os próximos vídeos. Deixe também os seus comentários com as principais dúvidas. E não esqueça também de seguir a gente no Instagram e de curtir as nossas redes sociais. Um abraço. Vamos começar falando aqui quais são os tipos de investidor que a gente tem no mercado. Primeiro, a gente tem o especulador, que é aquele investidor que busca curto prazo. Então o especulador ele vai observar mais comportamento de preço, vai observar se aquela ação ou se aquele ativo que ele está comprando ou está vendendo, se ele vai ter um movimento brusco. Então ele pode fazer isso no day trade, que é uma operação de um dia, ou pode fazer isso no swing trade, que é uma operação de algumas semanas, ou pode até mesmo levar alguns meses. Mas pouco se olha sobre os fundamentos daquela empresa ou daquele ativo, mas se olha sobre a expectativa de curto prazo de movimentação que aquele preço, que aquele ativo vai ter dentro do mercado. Do outro lado, a gente tem um acionista, que busca fazer investimentos de longo prazo. Então, para o acionista, o que é mais importante são os fundamentos daquela empresa. Se vão ter lucros crescentes, se ela entrega uma boa rentabilidade, se ela é uma empresa perene com relação a durar bastante no futuro, se os gestores são bons. E as oscilações de mais curto prazo importam menos para esse cara aqui. O que ele olha é se as perspectivas de longo prazo são positivas. Então vamos falar agora sobre os tipos de escola que a gente tem no mercado financeiro para a decisão de compra ou venda dos ativos. Primeiro a gente tem a análise gráfica, ou chamada também de análise técnica, que o que importa aqui para quem está tomando decisão baseada nessa escola é o comportamento do preço dos ativos. Então, qual que é a tendência do preço daquelas ações? Se está subindo? Então, geralmente isso daqui importa mais no curto prazo. Então uma ação que estava caindo muito, de repente começa a subir, inverte a tendência, então a análise técnica ou gráfica vai capturar isso daqui e vai tomar como base o momento de compra para você ter seus lucros, ter sua rentabilidade na bolsa. Do outro lado a gente tem a análise fundamentalista, que o que vale aqui é menos o comportamento dos preços no curto prazo, aquela oscilação que acontece no dia a dia na Bolsa de Valores, e mais os números da empresa. Então, se essa empresa está tendo lucro, se ela apresenta uma boa rentabilidade com relação ao patrimônio que ela tem, se as perspectivas dela são boas, independente da oscilação que você tem, quem opta por comprar determinada ação com base na escola fundamentalista, no final do dia está mais preocupado em se tornar sócio daquela empresa, em carregar aquela posição por um período de tempo maior. Então vamos falar agora os principais pontos de como identificar boas empresas. Primeiro, essas empresas são rentáveis, que é diferente de dar lucro ou ser lucrativa. Uma empresa pode até dar lucro, ser lucrativa, mas aquele lucro está muito aquém ou está muito abaixo até mesmo do que a taxa de juros da renda fixa paga. E aí ela não é rentável nesse caso. Outro ponto, ela tem dívida equilibrada. Todas as grandes empresas têm algum nível de dívida, até mesmo porque existe um benefício tributário de você contrair dívida. O que a gente tem que observar é o quão alavancada ela está, ou o tamanho daquela dívida com relação ao seu patrimônio. Isso que a gente tem que observar. Isso pode vir a ser perigoso. E o último, essas empresas são caras, que é diferente de estar barata. Geralmente uma empresa que é rentável, que tem dívida equilibrada, dificilmente você vai encontrá-la barata. Mas o importante é ela pelo menos não estar cara. Então isso aqui a gente sempre tem que observar o preço com relação ao lucro,
né? Ou o preço que ela está com relação ao retorno que ela traz, né? Então esses são os pontos que a gente tem que observar se a ação está cara. Então vamos falar agora, depois que o investidor montou aquela carteira de ações, o que ele tem que fazer e como que ele tem que se comportar conforme o andamento do mercado. Então, primeiro, sempre tem que ter um pensamento de longo prazo. Pelo menos mais de 5 anos. Sempre quando a gente fala de ações e bolsa de valores, é sempre bom a gente ter um horizonte de pelo menos 5 anos. Segundo, vamos buscar sempre empresas sólidas, rentáveis e com dívida equilibrada, como a gente já falou. Então, com base nos conceitos da escola fundamentalista. Terceiro, não vamos olhar para as oscilações que acontecem no dia a dia do mercado. Então, se o preço de repente despencou de uma hora para outra, mas os fundamentos continuam, isso não tem que nos preocupar. Quarto, é muito importante fazer revisões anuais para ver se essas ações dessas empresas, se as empresas em si, continuam ainda sólidas, rentáveis e com dívida equilibrada. E por último, ter uma política de sempre reinvestir os dividendos que são pagos pelas ações. Então, sempre quando aquele lucro cair na conta corrente, reinvestir nas próprias ações que pagaram aquele dividendo. Então vamos falar agora alguns conceitos de contabilidade básica, mais especificamente um balanço. Como que ele é feito e como identificar de maneira rápida e objetiva quais são os itens que constam lá. Então num balanço a gente sempre vai ter de um lado ativos e do outro passivo e patrimônio líquido. Então desse lado, que eu diria que é o mais importante, é por qual meio a empresa faz dinheiro. Então, quais são os bens que ela tem que vão conseguir fazer com que ela tenha lucro no final do ano, no final do mês. Então, para exemplificar, o que tem aqui são geralmente caixa, estoque, imóveis, se tiver, terrenos, quais são esses ativos. Do lado do passivo, a dívida, e do lado do patrimônio líquido, reserva de lucro ou capital social inicial, que foi a constituição dessa empresa. Então vamos dar um exemplo de um pequeno comerciante que investiu R$1.000 na compra de latinhas de refrigerante para revender. Então, esses R$1.000 estão aqui, estão em estoque. Aí desse lado, a pergunta que a gente tem que fazer é: aonde ele arrumou esses R$1.000? Vamos supor aqui que R$500 ele tomou de dívida com o banco e os outros R$500 saiu do bolso dele. Então, metade está financiado, a outra metade está dentro do patrimônio. Sempre quando a gente está falando em investimento em ações, aonde a gente participa é aqui, no patrimônio líquido. É como se a gente estivesse comprando um pedaço da empresa, sendo sócio dela. Então, o que é importante para o acionista é o que está aqui. Quando a gente compra ações, a gente está aqui. Então, tendo lucro, a gente vai ter uma boa distribuição. Não tendo, pode ser que não tenha distribuição nenhuma. E do lado do passivo, geralmente, é quem está na renda fixa. Por exemplo, se eu compro uma debênture ou um título de dívida de uma empresa, eu estou justamente desse lado do balanço. Então, eu recebo uma taxa de juros e essa empresa aqui é minha devedora, eu sou credora dela.